de volta ao Identidade Geral. Muito obrigado porque você está aqui acompanhando o nosso programa pela rádio ou pela TV Novo Tempo. Ela foi a primeira mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil a receber uma titulação de mestre em teologia. Também trabalhou em diversas partes do país, desenvolvendo projetos para crianças, adolescentes e mulheres. Na Semana do Dia Internacional da Mulher, a gente recebe uma grande representante das mais de 100 milhões de mulheres brasileiras, a professora e escritora Sônia Rigoli. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, professora? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui. A gente tem que contar o seguinte, que a gente já se conhece tem um tempo, né, professora? Bastante. Você só era um adolescente. Verdade, eu tinha 15 anos. A professora Sônia Rigoli era locutora de uma das rádios que a gente tem na Rede Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo de Campinas, que fala ali com toda aquela região. Foi locutora há muito tempo lá, né, professora? Na realidade, eu fazia programas de 94, quando ela começou, até 98. Só que em 94 eu era realmente uma locutora da rádio. Depois foi fazendo participações. Continuei fazendo participações. Eu lembro, professora, que a senhora apresentava o Pensando em Você, que era o carro-chefe da emissora. Eu ouvi em casa o Pensando em Você, junto com a minha avó. E aí, quando eu entrei na rádio, eu pensava, gente, será que um dia eu vou conseguir chegar lá? Será que um dia eu vou apresentar o Pensando em Você? E aí, no final, logo quando eu estava saindo já da rádio, eu apresentei o Pensando em Você e foi a realização de um sonho meu. Olha que beleza, nem sabia disso, né? Pois é. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Dia Internacional das Mulheres, o que representa as mulheres na nossa sociedade. E eu acho, professora, eu não sei se a senhora concorda comigo, mas a gente está vivendo um momento meio chatinho com isso, porque muita coisa acontece e aí tudo vira feminismo. Se alguém é educado, um homem é cortês, vai abrir a porta do carro, já tem algumas mulheres que não gostariam que isso acontecesse, porque elas também podem abrir a porta, não preciso de um homem para fazer isso por mim. Não sei, enquanto as pessoas estão pensando isso, será que elas ainda se sentem confortáveis com uma comemoração de um Dia Internacional das Mulheres? Bom, eu acho que gostar de uma comemoração, eu acho que sim, porque mulher gosta muito de presente, ser lembrada, gosta de estar em evidência, gosta de alguma coisa especial para ela, surpresa, porque mulher adora surpresa. Agora, eu acho que isso não cai no desuso, não. Mas esse comportamento que você falou, que pena, né? Quando a mulher deixou de permitir que o homem seja romântico, que a conquiste, né? Quando ela quer se tornar uma igual, ela perde essa oportunidade, né? De se tornar aquela pessoa especial que o homem faz de tudo para conquistar. Então, quantos presentinhos, quantas palavras bonitas ela poderia ouvir. E aí ela fechou a porta para essa oportunidade. Falando um pouco sobre essa questão da igualdade, um levantamento foi feito em 134 países pelo Índice Global de Desigualdade do Gênero. Mostrou que o Brasil é o segundo pior em termos de diferença de salários entre homens e mulheres. Isso sim é uma coisa que talvez não seja tão interessante, né? Porque se um homem desempenha um papel, a mulher desempenha o mesmo papel profissionalmente, ela está lá no mercado de trabalho e ela vai ter um salário menor do que o salário de um homem, aí também não é justo, né? Com certeza. Trabalho igual requer salário igual. Claro. E isso é uma questão pela qual as mulheres têm lutado muito. E como você falou, no Brasil, realmente, a diferença é muito grande. Eu li uma vez uma entrevista de uma jornalista, se eu não me engano é a Ana Paula Padrão, que era da Rede Globo, e ela falou que quando as mulheres começaram a assumir as bancadas dos telejornais, então elas tinham que ter o cabelo curto, na sua grande maioria, e elas usavam uma ombreira enorme nos blazers, porque aí elas tinham uma imagem um pouco mais masculinizada, então não ia causar um estranhamento tão grande ver uma mulher sentada ali naquela bancada. Então esses valores, eles vão todos se misturando, né? Enquanto a mulher tem as suas características, os homens têm as suas e todos podem desempenhar funções de forma igualitária, né? Interessante quando você falou em jornalismo, mas você se lembra quando é que as pessoas começaram? Talvez você não se lembre, né? Porque você é bem jovem, mas... Obrigado, viu, professor? Eu estou adorando essa entrevista. Quando as mulheres começaram a dirigir caminhão, por exemplo.
Eu não estou discriminando, eu estou comentando como que é que as pessoas começaram a reagir. Nossa, ainda mais, né, no Brasil, que aquela ideia de que a mulher dirige mal, o preconceito todo com a mulher no trânsito, aí a mulher vai dirigir um caminhão, um ônibus, um táxi. Então, no início, elas tiveram grandes preconceitos para realmente serem aceitas nessa classe de trabalhadores. Né? E só lembrando que os seguros cobram mais barato das mulheres do que dos homens quando eles estão dirigindo, né? Então tem uma razão aí. E olha, só admitindo, a minha mulher dirige bem melhor do que eu, viu? Mas esse é outro Gostei, assunto. você foi corajoso. Fui corajoso. Vamos falar sobre violência. Violência contra a mulher, porque é um assunto que, inclusive, a senhora acompanhou muito no seu ministério, trabalhando para a igreja, trabalhando com mulheres, principalmente o projeto Quebrando o Silêncio. Então, olha, nos 10 primeiros meses de 2015, ano passado, do total de 63 mil denúncias de violência contra a mulher, quase metade delas, 44%, 49%, melhor dizendo, corresponderam a denúncias de violência física e 30% a violência psicológica. E eu não sei se a violência física é maior do que a psicológica. Eu acho que é muito mais difícil relatar uma violência psicológica do que relatar uma violência física. Agora, se a gente for comparar o que é pior, o que será que causa mais danos? É uma violência física ou seria a violência psicológica? A questão é que quando é uma violência física, sobram marcas. Marcas, eu digo pelo corpo. Visíveis. Visíveis. Então, você pode fazer um exame de corpo de delito e mostrar, olha, realmente aconteceu. Agora, como que você vai provar uma violência emocional? É muito complicado e esse tipo de violência é o que mais acontece, não só com mulheres, como com crianças, idosos, todas as pessoas. E exatamente porque você não consegue provar, porque não ficaram as marcas visíveis, é que essa marca que fica guardada, registrada, dói tanto. Porque a outra, a impressão que se tem, não que seja exatamente assim, mas que, por exemplo, acabou, bateu em mim, né? Eu fui machucada, eu fui ferida, fiquei até com a mão machucada, até quebrei a mão, mas já sarou. Agora, dá a impressão, então, que já ficou no passado. Mas a psicológica, ela fica dia a dia, então aquilo fica guardado e não tem como você expor e é difícil que outra pessoa acredite que aquilo, mas isso aí dói tanto assim? Então, as pessoas também não acreditam, é mais difícil denunciar. No Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, né, que em 2006 foi sancionada pelo presidente Lula. E a informação que a gente tem é que o número de violências cometidas caiu 10%. Então, é algo que contribui bastante. Desde a implantação da lei em 2006, caiu 10%. E a ONU considerou essa iniciativa como uma das 3 melhores legislações do mundo nessa área. Então, assim, o Brasil tem avanços nessa área, mas eu acredito que pela sua experiência, a senhora acredite que tem muito ainda o que melhorar. Eu tenho acompanhado, pelo menos nos lugares onde passei, por exemplo, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, né, no Rio Grande do Sul, onde trabalhamos também, aqui em São Paulo, a gente viu os números crescerem. Só que, quando nós participamos de um encontro no Dia Internacional da Mulher, né, promovido, um programa promovido exatamente pela OAB, a gente percebe o seguinte, aumentaram as denúncias. Então, faz um tempo que as mulheres, elas sentiram coragem de contar, porque existe uma lei que as ampara, antes não tinha. Então, os casos diminuíram, mas o número de pessoas que têm coragem de chegar e denunciar é maior. Agora, essa lei, ela ainda precisa bastante coisa, ainda avançar bastante para que as mulheres se sintam realmente protegidas. E a própria mídia demonstra, né, que há mulheres que entram com um recurso, pedem ajuda, fazem o tal do boletim de ocorrência, tudo certinho. Mas o marido está proibido de se aproximar 200 metros, mas depois ele se aproxima dela e atira, como na história da cabeleireira, né, que ficou famosa. Então, quer dizer, é difícil fazer cumprir a lei, né? Eu mesma já tive o triste caso de acompanhar numa delegacia uma mulher que tinha sido agredida pelo marido ser agredida por policiais. E eles dizendo assim, depois você vem aqui reclamar e traz a lei da Maria da Penha. Então, quer dizer... Que absurdo! Eu achei um absurdo. Eu estava ali por uma outra situação, mas assim, como que
aqueles que têm que fazer cumprir a lei trabalham contra, né? Então, é muito... Por isso que eu digo, no Brasil a gente ainda precisa avançar um pouquinho. Nós temos uma lei de respaldo muito difícil de ser cumprida, mas já foi realmente um grande avanço. E a gente tem visto muitas mulheres que têm recorrido, né? E têm conseguido esse apoio necessário nesse momento complicado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse teu ministério, professora, porque a senhora foi professora por 20 anos, também trabalhou por 15 anos desenvolvendo esses projetos na Igreja Adventista, principalmente para mulheres. E aí a senhora lançou em 2000 um projeto que se chamava Encontro de Meninas Adolescentes, que depois acabou resultando num livro que eu acho que tem um título fantástico. Olha o título: Proibido para Meninos, Indispensável para Meninas. É difícil e a gente precisa trabalhar essas questões femininas já desde muito cedo, por isso esse projeto? O projeto surgiu porque, como eu trabalhei vários anos, né, com meninas adolescentes, a maior parte do meu tempo eu dei aula para alunos de ensino médio, então exatamente a faixa dos adolescentes. E eu percebia algumas coisas que eu precisava falar para as meninas, que eu achava que eu precisava contribuir, vamos dizer assim. E depois percebendo o interesse que elas tinham por algumas revistas específicas que se compram em jornaleiro, né? E eu dizia assim, bom, é exatamente sobre esses temas que eu vou colocar no livro. E aí o livro, ele é um pequeno manual feminino para as meninas. Autoestima, cuidados com os cabelos, cuidado com a pele, vestuário elegante, relacionamento com os pais, com o sexo oposto, um pouquinho sobre a importância de ter uma missão para ajudar o próximo e também é um pouquinho sobre virgindade, a vantagem de se preservar para um casamento e várias questões. Alimentação saudável, importância do exercício e tudo mais. Então é um manualzinho e a gente percebe assim que elas amam o livro. Eu acho interessante isso, porque todos esses aspectos que a senhora colocou aqui, eu acho que eles estão resumidos ali em valorização e respeito. O que essas meninas precisam ter, o que as mulheres precisam ter, o que os homens precisam ter para com eles mesmos, mas principalmente para com as mulheres. E isso está tudo contido nesse trabalho específico para as meninas, né? Isso. E o livro, ele surgiu porque nós começamos o projeto no ano 2000, mas eu comecei a perceber que havia muitas meninas que eu não, jamais alcançaria através desse projeto, desses encontros que nós fazíamos de um final de semana. Então eu pensei, se eu colocar no livro os temas, com certeza que eu vou alcançar um número maior de pessoas. E o mais interessante do título, já que você falou, em alguns lugares eu chego e os meninos falam para mim, sabia que eu sou seu maior fã? Aí eu digo, é mesmo? Por quê? Porque eu li aquele seu livro que é proibido. Então, eu percebo que não só as meninas têm interesse no livro, mas, né, tudo que é proibido... Eu tenho certeza que os... Bom, proibido para meninos, então é isso que eu quero ler, né? Exatamente. Mas eles também vão lucrar com isso, porque eles vão conhecer um pouquinho mais sobre a personalidade feminina e aquilo que as meninas devem esperar deles. Muito legal, porque tanto esses meninos quanto essas meninas, eles... mas principalmente as meninas nesse caso, já que a gente está falando nesse programa aqui para elas, para as mulheres, são tantas as influências da mídia, da escola, dos amigos, de um modo geral, influências muito negativas muitas vezes. Então é muito importante, muito interessante quando a gente descobre projetos interessantes como esse, que possam trazer à tona novamente a verdade da valorização, do respeito, que precisa ser uma bandeira muito fortemente levantada. É interessante assim o fato de que o livro ele é como um conselheiro e muitas vezes aquilo que a gente está falando, elas já ouviram a mãe falar, mas a mãe não tem o mesmo efeito a fala da mãe do que aquilo que eu estou lendo ali no livro que eu acabei de descobrir e achei fantástico. Então, muito legal. Né? Professora, sabe que aqui debaixo dessa mesa de vez em quando surgem coisas, né? É mesmo? Pois é, e eu tenho aqui um presente. Dia Internacional das Mulheres, a gente não podia terminar sem flores. Olha, é um presente com todo carinho para a senhora. Ele é um presente em homenagem ao seu trabalho, ao seu ministério. E também é uma representação para todas as mulheres que estão acompanhando aqui o Identidade Geral e que elas possam se sentir presenteadas aí com a professora Sônia Rigoli. Flores, eu acho que combina muito com mulher, né? Delicadeza, perfume, tem que segurar com carinho.
E acho que não tem mulher que não ame flores. Com certeza. Né? Então, muito obrigada. Eu, então, em nome das mulheres, quero agradecer ao Identidade Geral por se lembrar das mulheres nessa data tão importante e, né, fazer também refletir a importância da mulher. Né? Muito legal. obrigada. Obrigado, professora. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada. E a gente fica por aqui com a Identidade Geral dessa semana. Muito obrigado, parabéns a todas as mulheres nesse dia internacionalmente, onde vocês são reconhecidas. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Na próxima semana, a gente está de volta com mais um programa. Até lá!